O país de Gales é composto por belas montanhas e lindos vales. Num desses vales, não muito distante do mar, há um lugarejo chamado Liefinghandel. Esse lugar mal podia ser considerado uma vila, embora no passado muita gente tenha vivido ali. No lugar onde existia um chalé, há hoje um monumento. Foi colocado ali por algumas crianças que frequentavam as escolas dominicais daquela parte do país de Gales. Mas por quê? Porque há cerca de 200 anos aconteceu nesse lindo lugar algo que as crianças querem guardar para sempre na memória. No chalé, pendurada numa de suas paredes rachadas, está uma placa que conta na língua galesa que aquele foi o lar de Mary Jones. Mas afinal, quem foi Mary Jones? Se olharmos atentamente ao monumento, descobriremos quem foi essa menina e o que lhe aconteceu. Mas espere um momento. Isso é parte da nossa história. A história de Mary Jones e sua Bíblia. Imaginem se pudéssemos voltar 200 anos na história. Era uma tarde de outono e já estava ficando escuro. Naquela tarde fria, a porta do pequeno chalé se abre e dele sai uma garotinha. Dentro do chalé, uma pequena lamparina e uma ampla lareira aquecem o ambiente. Há poucos móveis na casa. Num cantinho da sala fica uma máquina de tear, usada para produzir as roupas que serão vendidas na vila vizinha. A senhora Jones já estava vestida e pronta para sair. "O que você está esperando, Molly?" perguntou-lhe o marido. "Se você não se apressar, vai se atrasar para o culto." "Estou esperando pela Mary", respondeu a senhora Jones. "Ela saiu para buscar o lampião e ainda não voltou." O pai de Mary sorriu. "Ah, sim, o lampião. Você vai precisar dele nessa noite." Foi uma boa ideia deixar a Mary levar o lampião na caminhada até a igreja. Se não fosse assim, ela não iria. Mary é muito esperta. "Isso mesmo", disse a senhora Jones. "Ela tem só 8 aninhos e já conhece tudo o que eu e você sabemos sobre a Bíblia. Veja, lá vem ela." "Você demorou muito para buscar esse lampião, Mary. Vamos nos apressar, senão chegaremos atrasadas." "Desculpe, mamãe", Mary respondeu. "Nosso lampião estava quebrado e tive de ir ao vizinho pedir um emprestado." "A noite está enluarada", disse a senhora Jones. "Poderíamos ter ido sem o lampião." "Sim, mas dessa forma eu não poderia ter ido com você. E eu amo ir à igreja", respondeu Mary. A mãe de Mary apenas sorriu e ambas se despediram do Sr. Jones. Molly sabia o quanto sua filha amava ir à igreja. Elas queriam muito que o Sr. Jones também as acompanhasse, mas ele estava sempre muito doente. Apesar dos pais de Mary trabalharem duro com a tecelagem, eles eram muito pobres. Mas eles amavam a Deus e haviam recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Conhecer a Jesus foi para eles muito mais valioso do que ganhar dinheiro. Mary amava a palavra de Deus. Ela se assentava e escutava atentamente a explicação do pastor sobre a Bíblia. Mary memorizava tudo o que podia, e apesar de ser a mais novinha da igreja, isso não a incomodava nem um pouco. Deus era real em sua vida e ela desejava conhecê-lo ainda mais. "Por que não temos uma Bíblia em casa, mamãe?" perguntou Mary enquanto caminhavam de volta para casa, após o culto. "Porque é difícil achar uma Bíblia em nossa língua, e somos muito pobres para comprar uma", disse-lhe sua mãe. Mary suspirou. "Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, eu quero ouvir mais." Enquanto conversavam no caminho, Mary se distraiu e esqueceu de manter o lampião erguido para que sua mãe pudesse enxergar onde pisava.
De repente, sua mãe tropeçou numa pedra e caiu. Felizmente, ela não se machucou muito. Mary, disse ela, isso é uma lição para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra o caminho para Deus e nos ensina como podemos segui-lo e agradá-lo. Mas, se não andarmos em sua luz e não a obedecermos, ela não pode nos afastar do pecado. Lembre-se sempre disso, Mary. E ela jamais se esqueceu dessa lição. Por toda a sua vida, Mary deixou Deus falar-lhe ao coração por meio de sua palavra e a obedeceu. Você lê a Bíblia e presta atenção àqueles que lhe ensinam sobre Deus? Você sempre obedece a Deus quando Ele lhe mostra o que fazer e como deve viver? Nos lares pobres daqueles dias, as crianças tinham de trabalhar duro. Os pais de Mary trabalhavam por longas horas todos os dias, tecendo roupas para vender e assim ganhar o dinheiro para o sustento da família. Por isso, muitas outras tarefas ficavam com Mary. Ela varria a casa, tirava o pó das coisas, cuidava do jardim, alimentava as galinhas, procurava pelos ovos que foram postos em lugares diferentes e tomava conta das abelhas na colmeia. Quando o longo dia ia se acabando, ela se assentava e costurava as suas próprias roupas. Enquanto fazia isso, ela repetia os versículos que havia aprendido da Bíblia. Frequentemente, quando se assentava no quintal, nas tardes de verão, Mary olhava para as montanhas ali perto e fazia de conta que eram o monte onde o Senhor Jesus costumava orar, ou algum outro monte mencionado na Bíblia. Oh, como Mary desejava ter vivido naqueles dias e ouvido pessoalmente ao Senhor Jesus quando ele ensinava as pessoas. Certa tarde, o senhor e a senhora Jones estavam tecendo as roupas e Mary andava ocupada remendando uma roupa velha. Alguém bateu à porta. Era a senhora Evans, esposa do fazendeiro. Boa tarde a todos, disse ela entrando bem-humorada. Como vocês estão? E Mary continua apaixonada pelas histórias da Bíblia? Sim, eu diria que mais apaixonada que nunca, respondeu o pai de Mary. Eu gostaria muito que ela tivesse a chance de frequentar a escola. Ela quer muito estudar, não é? Mary já está com 8 anos e ainda não sabe ler. Puxa, se eu ao menos pudesse frequentar a escola e aprender a ler, disse Mary choramingando. Eu poderia ler as histórias da Bíblia por mim mesma, sem depender de ninguém. Mas você está se esquecendo de que nós não temos Bíblia e de que não temos dinheiro para comprar uma, respondeu-lhe sua mãe. Além disso, acrescentou, não é fácil encontrar uma Bíblia escrita em galês. Bem, eu já ia me esquecendo da razão por que vim aqui, interrompeu a senhora Evans. Vocês teriam alguns ovos para me vender? Mary saltou e foi correndo buscá-los. Ao partir, a senhora Evans acrescentou, Mary, lembre-se disso. Caso você aprenda a ler e ainda não tenha uma Bíblia, você pode vir à nossa fazenda e lê-la conosco. Se essa caminhada não for muito longa para você. Ah, são apenas 4 quilômetros? Isso não é nada, respondeu-lhe Mary. Eu caminharia tudo isso com muito prazer apenas para ler a Bíblia, se eu pudesse ler. Mary respondeu-lhe com tristeza. Mary, Deus sabe que você deseja muito ler a Bíblia. Ele vai ajudar você. Lembra de como o Senhor Jesus alimentou milhares de pessoas com apenas uns pãezinhos e 2 peixes? Se o Senhor Jesus foi capaz de fazer isso, Ele pode ajudar você também. Mary ficou à porta, observando enquanto a senhora Evans partia. Então,
Silenciosamente ela orou. Querido Deus, tu deste pão aos famintos, ensinaste e abençoaste as pessoas. Por favor, permita-me aprender a ler para que eu não cresça nas trevas. Deus está pronto e quer ajudar você de muitas maneiras. Basta colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Lá na escola, talvez você encontre algumas coisas difíceis de compreender. Se você receber ao Senhor Jesus como seu Salvador, Ele certamente poderá ajudá-lo. Dois anos haviam se passado e a oração de Mary ainda não tinha sido respondida. Mas um dia, ao voltar do mercado que ficava numa vila a 4 quilômetros dali, seu pai chegou com um largo sorriso no rosto. Ele assentou-se na poltrona perto da lareira e olhou sorrindo para Mary e sua mãe. — O que foi, papai? Perguntou-lhe Mary. — Alguma coisa boa aconteceu, não? — O que houve? Acrescentou a senhora Jones. — Conta pra gente o que aconteceu. — Bem, respondeu o Sr. Jones. O que você diria se a nossa filha pudesse aprender a ler e escrever? — Uau, papai! Exclamou Mary, sem ousar perguntar-lhe mais nada. Sorrindo, seu pai explicou. Sim, Mary, uma escola está para ser aberta nessa vila aqui perto e o professor já foi escolhido. Já que uma caminhada de 4 quilômetros não é nada para você, então você pode aproveitar e estudar o quanto puder. Uau, papai! Exclamou Mary mais uma vez. Sorrindo, o Sr. Jones perguntou. Quantos uau, papai, nós ainda vamos ouvir? Eu sabia que você ia ficar contente com a notícia. E eu estava certo. Assim, Deus respondeu à oração de Mary e ela começou a estudar. Inverno, verão, chuva ou sol, ela caminhava 4 quilômetros para ir à escola e outros 4 para voltar. Apesar dessa vila ser hoje muito maior, alguns daqueles chalés ainda estão lá. Inclusive aquele que foi usado como escola. Hoje, ele foi dividido em 3 chalés. Mary era uma boa aluna. Ela tinha tanta vontade de aprender que se dedicou muito aos estudos. Em pouco tempo, ela já podia ler e escrever. Certa tarde de domingo, após o culto na igreja, Mary parou a senhora Evans, a esposa do fazendeiro, e disse: Com licença, senhora Evans. 2 anos atrás, a senhora me disse que se eu aprendesse a ler e escrever, eu poderia ir à sua casa e estudar a Bíblia. Foi mesmo. Eu me lembro disso. Então, você já sabe escrever? Perguntou-lhe a mulher. Sim, disse Mary. Eu me inscrevi na escola dominical e já tenho tarefas para completar. Posso ir à sua fazenda no sábado? Com certeza, disse-lhe a senhora Evans. E que Deus a abençoe e ajude você a compreender a sua palavra. No sábado seguinte, Mary foi pela primeira vez à fazenda para ler e estudar a Bíblia. Ao conduzi-la ao quarto onde estava o livro sagrado, disse-lhe a senhora Jones: Sei que não preciso lembrar-lhe para ser muito cuidadosa ao folhear a Bíblia. Tenho certeza de que você fará isso. Portanto, vou deixá-la à vontade. Depois que você tiver lido o quanto quiser, venha para o cômodo ao lado e tome um chá conosco. Mary estudou a Bíblia intensamente naquele dia. Ela sabia que se tratava da palavra de Deus e, por isso, queria aprender tudo quanto pudesse sobre Deus e sobre o Salvador. Ela estava aberta para ouvir tudo quanto Deus tinha a lhe dizer. Puxa, se ao menos eu tivesse a minha própria Bíblia, suspirou Mary. Mas daria Deus a Mary aquilo que ela mais desejava na vida? Talvez
você possua uma Bíblia, mas nunca a tenha lido. Ou talvez você a leia apenas de vez em quando. A Bíblia é a palavra de Deus. Por meio dela, Deus deseja falar com você. Deus entregou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no seu lugar e sofrer o castigo por seus pecados. Por meio dele, você tem o perdão dos pecados e pode se tornar justificado diante de Deus. Deus prometeu ainda muitas outras coisas para aqueles que confiam nele e o obedecem. Mary estava descobrindo cada uma dessas coisas maravilhosas na medida em que ia lendo a palavra de Deus. Ao caminhar de volta para casa, após o chá com a família Evans, seu desejo de ter uma Bíblia cresceu até o ponto de pensar: preciso ter uma Bíblia que seja minha. Tenho de ter uma, ainda que eu precise juntar dinheiro por 10 anos. Desde o dia em que visitou pela primeira vez a fazenda da família Evans, Mary decidiu que teria sua própria Bíblia. Ela começou a poupar todo o dinheiro que podia. Mary ocupava-se não só das tarefas domésticas, mas também de outros trabalhos. Ela tomava conta de um bebê enquanto a mãe fazia o serviço de casa. Buscava lenha e ajudava a costurar as roupas. A fim de ajudá-la, a senhora Evans doou-lhe um galo e 2 galinhas. Desse modo, Mary podia começar a poupar um dinheirinho com a venda dos ovos, guardando-os num cofrinho que seu pai lhe fizera. Naqueles dias, as Bíblias eram caras, principalmente para as pessoas mais pobres, e Mary ainda não havia conseguido juntar uma boa quantia. Semanas e meses se passaram e Mary continuava desejando muito ter a sua própria Bíblia. Enquanto isso, ela continuava frequentando a fazenda da família Evans para estudar a Bíblia. Certa tarde de sábado, Mary demorou mais do que de costume para voltar para casa, e seus pais começaram a ficar preocupados. "Por onde você andou?" perguntou sua mãe assim que ela chegou. "Quanto mais eu lia sobre Deus, mais eu queria lê-la", respondeu Mary. "Por isso, eu trouxe para casa comigo um pedacinho da Bíblia da família Evans." "Como assim, Mary? Como você pôde fazer isso?" exclamou sua mãe. "Não, mamãe. Eu a trouxe na minha mente e no meu coração, é claro. Eu decorei todo o capítulo 7 de Mateus. Se quiser, eu posso recitá-lo para vocês agora." Seu pai deixou de lado o que estava fazendo e Mary, sentando-se num banquinho ao seu lado, começou pelo primeiro versículo a recitar o capítulo inteiro. Quando ela chegou nos versículos 7 e 8, seu rosto se iluminou. "Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta", recitou ela. Mary tinha certeza de que Deus ia responder à sua oração e dar-lhe uma Bíblia, pois ele havia dito: "Peçam e será dado." "Escreva o que lhe digo", disse o Sr. Jones à sua esposa logo que Mary foi se deitar naquela noite. "Essa menina vai fazer a obra de Deus. Não tenho dúvida de que ela tem orado muito e está determinada a ter essa Bíblia. Creio que o Senhor vai conceder isso a ela algum dia. Sim, nossa Mary um dia terá a sua própria Bíblia." 6 anos haviam se passado desde que Mary começara sua poupança para comprar a Bíblia. Então, de repente, a porta do chalé se abriu com toda a força. "Mamãe, papai, adivinhem só! A senhora Evans acabou de me pagar por um serviço que fiz para ela e é bem mais do que eu esperava."
Agora já tenho o suficiente para comprar a Bíblia. Estou tão feliz que nem sei o que dizer, exclamou Mary, emocionada, ao entrar na casa com suas alegres notícias. É mesmo, Mary. Depois de 6 anos de poupança. Louvado seja Deus, porque foi Ele quem primeiro colocou esse desejo no seu coração, lembrou seu pai. Mas onde poderei comprar uma Bíblia? Perguntou Mary. Não há Bíblias para vender aqui por perto. A melhor coisa é você perguntar para o nosso pastor, respondeu seu pai. Ele lhe dirá onde você poderá comprá-la. No dia seguinte, Mary foi à casa do pastor para perguntar-lhe sobre como poderia adquirir uma Bíblia. Ele lhe disse que o lugar mais perto para comprá-la era na casa do Sr. Charles, que morava numa cidade chamada Bullet, a 40 quilômetros dali. Mesmo assim, o pastor não deu certeza de que o Sr. Charles ainda tinha Bíblias disponíveis para vender. Tudo isso soou muito decepcionante, mas Mary voltou para casa ainda determinada a conseguir uma Bíblia. Ela se propôs a caminhar até Bullet, mesmo sendo tão distante. Eu tenho de ir até Bullet, anunciou Mary ao chegar em casa. Ir a Bullet? Exclamou sua mãe. Mas Bullet é muito longe e você estará sozinha? Mas Mary não se deixou convencer e respondeu: Jesus disse, eu estou com vocês, sempre. Então, ele estará comigo na minha caminhada. Verdade, Mary, você tem razão. Deus trouxe você até aqui e lhe deu o dinheiro necessário para a Bíblia. Ele estará ao seu lado e tomará conta de você no caminho, reconheceu o Sr. Jones. Temos de deixá-la ir, disse ele à esposa. Mais uma vez, Deus havia respondido à oração de Mary. Deus via em seu coração que ela o amava e que por isso desejava tanto possuir uma Bíblia. Deus atende às orações daqueles que são seus, quando eles oram por coisas que lhe agradam. E você, já aprendeu como fazer um pedido em oração? Na manhã em que iria a Bullet, Mary levantou-se tão logo o dia clareou. Após lavar-se, ela se vestiu cuidadosamente. Por mais de 6 anos, Mary havia esperado por esse dia. Hoje, ela enfim conseguiria sua Bíblia. Logo após o café da manhã, Mary começou sua longa jornada por entre as montanhas. Ela preferiu levar o par de sapatos nas mãos, pois eram muito preciosos para serem gastos nessa caminhada de 40 quilômetros. Ela decidiu andar descalça e só calçar os sapatos quando chegasse à cidade. Que dia lindo, pensava Mary enquanto cruzava a ladeira das montanhas. Cânticos de passarinhos enchiam o ar. Parecia que naquela manhã toda a criação se juntava a ela em sua alegria. Enquanto caminhava, a palavra de Deus vinha repetidas vezes à sua mente, e Mary recitava os versículos que havia guardado na memória. Ela se lembrou das palavras do Salmo 121, que dizem: o Senhor te guardará de todo mal. Isso era exatamente aquilo do que Mary precisava. Sim, Deus estava com ela e a protegia. No meio do dia, ela parou para descansar. Não muito longe da estrada, assentou-se sobre a grama macia e desfrutou do lanche que sua mãe lhe havia preparado. Achegando-se a um riacho, Mary bebeu de suas águas geladas e lavou o rosto, as mãos e os pés. A seguir, voltou a caminhar.
Mary acabou ficando muito cansada com o calor do sol e a poeira da estrada. Seus pés estavam feridos e com bolhas. Sua cabeça e suas pernas doíam muito, mas ela insistiu na jornada enquanto o sol ia se pondo. Logo, a menina chegou à cidade. Ali, ela foi direto à casa de um certo senhor Edwards, cujo endereço o pastor lhe havia dado. Em breve, muito em breve, ela teria a sua Bíblia. Mas Mary teria de esperar um pouquinho mais. Já era muito tarde para ir até a casa do Sr. Charles, e ela teria de esperar até a manhã seguinte. Você deve repousar aqui essa noite, e logo cedo eu a levarei até ele, disse-lhe o Sr. Edwards. Após o jantar, Mary foi levada até um pequeno quarto. Antes de adormecer, ela recitou alguns versículos da Bíblia e orou, agradecendo ao Senhor por mantê-la segura na viagem. Mary dormiu profundamente naquela noite, após a longa jornada. Bem cedo pela manhã, alguém bateu à sua porta. Acorde, Mary Jones. O Sr. Charles levanta cedo e em breve já estará trabalhando. Mary assentou-se e esfregou os olhos. Havia chegado a hora. Em poucos minutos, ela saberia o resultado de sua longa espera. Aprontando-se rapidamente, ela acompanhou o Sr. Edwards à casa do Sr. Charles. Sem muita demora, o Sr. Charles apareceu à porta dando-lhes as boas-vindas e convidando-os a entrar. O Sr. Edwards prontamente explicou a razão daquela visita, e então Mary foi conduzida ao escritório da casa. Agora, disse-lhe o Sr. Charles, conte-me tudo sobre você, de onde você vem e o que você procura. Mary, então, começou a narrar a sua história contando sobre seu desejo de ter uma Bíblia e os anos que havia poupado para isso. Enquanto Mary falava, a expressão do Sr. Charles tornou-se triste. Voltando-se para o Sr. Edwards, ele disse: "Eu realmente lamento muito que essa garota tenha vindo de tão longe para comprar uma Bíblia. Eu não tenho mais nenhuma comigo para vender. Vendi todas as Bíblias em galês há meses. Tenho apenas alguns exemplares que guardo para os amigos. Não tenho ideia de onde ou com quem podemos conseguir uma." Mary não acreditou no que estava ouvindo. As Bíblias se acabaram. Ele não as tinha mais para vender. Isso era mais do que Mary podia suportar. Ela curvou-se na cadeira e começou a chorar amargamente. Acabou-se, pensou ela. Tudo isso para nada. As orações, a espera, o trabalho, a poupança de 6 anos e a longa caminhada descalça. Tudo em vão. Algumas vezes, as coisas parecem dar errado e não conseguimos entender por quê. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, confie nele, mesmo quando as coisas parecem muito difíceis. Você terá uma resposta se você confiar nele. Aqueles homens ficaram em silêncio enquanto Mary chorava. O Sr. Charles considerou tudo o que ela lhe havia dito e, enquanto ouvia seu choro, convenceu-se de que devia dar a ela aquilo que ela tanto desejava e que por tanto tempo havia esperado. Levantando-se da cadeira, disse-lhe: "Mary, vejo que você realmente precisa ter uma Bíblia. Não posso deixar de dar-lhe uma." Mary esboçou um sorriso entre as lágrimas ao ver o Sr. Charles virar-se para a estante. Tomando nas mãos uma Bíblia e entregando-a a Mary, ele disse: "Minha querida, se você realmente ficará feliz por receber esse livro, eu me alegro
por poder dá-lo para você. Leia-o cuidadosamente. Estude-o com dedicação. Memorize seu texto e faça tudo o que ele lhe ordenar. Enquanto Mary abraçava sua Bíblia, o Sr. Charles voltou-se para o Sr. Edwards e disse: "Desse dia em diante, não descansarei até que eu possa encontrar um meio de doar a palavra de Deus às pessoas desse país." Meia hora mais tarde, após tomar o café da manhã com o Sr. Edwards, Mary começou a sua jornada de volta para casa. O dia estava nublado, mas o coração de Mary enchia-se de alegria e gratidão a Deus por ele ter lhe concedido aquela Bíblia tão desejada. Naquela tarde, os pais de Mary estavam sentados à espera do jantar e do retorno de sua filha. Que notícias ela traria? Teria ela conseguido a Bíblia que buscava? Não tiveram de esperar por muito tempo. Logo ouviu-se passos e a porta se abriu. Ali estava Mary com um sorriso largo no rosto. Seu pai abraçou-a fortemente e perguntou: "Está tudo bem com você?" Mary respondeu: "Sim, papai, está tudo ótimo." Mas este não é o fim da história. O Sr. Charles viajou a Londres para uma reunião importante. Lá, ele contou a história de Mary Jones e falou sobre as necessidades de se imprimir Bíblias em galês. Outros que estavam ali concordaram que algo precisava ser feito para providenciar essas Bíblias. Eles entenderam que Deus queria que eles começassem uma organização, na qual se imprimisse Bíblias não apenas para o país de Gales, mas para o mundo inteiro. Ao retornar, o Sr. Charles foi encontrar-se com Mary para contar-lhe sobre essas notícias extraordinárias. Mary ficou maravilhada com tudo o que ouviu. Mais tarde, quando Mary tornou-se professora de escola dominical, ela sempre se alegrava quando seus alunos recebiam a primeira Bíblia para ler e estudar em casa. Mary, então, cresceu e se casou com um tecelão. Eles foram morar no vilarejo de Breckenridge, que fica a poucos quilômetros da casa de seus pais. Mary nunca deixou de amar intensamente a Deus. E isso se tornou ainda mais evidente à medida em que os dias se passavam. Ela aprendeu mais sobre o seu maravilhoso Salvador e sobre tudo que ele havia feito por ela. Por meio da sua palavra, Deus mostrou a Mary como viver para ele e agradá-lo. Conforme Mary obedecia à palavra de Deus, isso fazia o seu coração ficar ainda mais alegre. Ela ensinou fielmente os seus próprios filhos e eles também receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e aprenderam a colocar a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Frequentemente, Mary ajudava os vizinhos em seus problemas, pois ela mesma tinha encontrado a resposta para eles na palavra de Deus, a Bíblia. Mary morreu em 1864, aos 80 anos de idade. Sua lápide e o memorial construído em sua antiga casa contam apenas uma parte de sua história. Ao longo de toda a vida, Mary não só orou pela Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira, mas ajudou financeiramente o seu trabalho missionário. Desde aqueles dias, a sociedade produziu Bíblias e Novos Testamentos em muitas e muitas línguas. Assim, milhões de pessoas do mundo inteiro puderam, enfim, ler a palavra de Deus. Tudo isso começou quando Deus colocou em Mary Jones o desejo de ter a sua própria Bíblia. Muitas vezes, Deus realiza grandes obras por meio de coisas que parecem ser pequenas. Deus
irá usá-lo também se você entregar a sua vida inteiramente a Ele. Não importa quantos anos você tem ou quão inteligente você é, Ele pode usá-lo assim como usou Mary Jones. Hoje, a Sociedade Bíblica Britânica é apenas uma dentre muitas sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Elas trabalham em conjunto para levar a palavra de Deus para as pessoas do mundo inteiro, em sua própria língua. Você gostaria de orar por aqueles que trabalham na tradução e na impressão dessas Bíblias? Ore também por aqueles que ensinam a palavra de Deus. Peça a Deus para que mais e mais pessoas percebam a necessidade de receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. Se um dia você puder, visite a sede da Sociedade Bíblica Britânica na Inglaterra. Lá, você verá Bíblias impressas em muitas línguas. E se você pedir, irão lhe mostrar a Bíblia que Mary Jones ganhou do Sr. Charles, a qual, até onde sabemos, ela usou por toda a sua vida. Na cidade de Lincoln, sobrou muito pouco da casa terrena de Mary. Mas no céu, ela agora possui uma casa que nunca se acabará, e uma vida que durará para sempre. Isso também pode ser seu, se você fizer como Mary. Se você ainda não o fez, receba agora o Senhor Jesus como seu Salvador e siga-o em tudo o que fizer. Se você tem uma Bíblia, agradeça a Deus por ela. Leia e aprenda suas histórias. Mais importante ainda, faça aquilo que ela ordena. Lembre-se, ela é a palavra de Deus a você, assim como foi para Mary Jones.